Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam bem-vindos ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM, inclusive sobre a participação da entidade nos principais conselhos municipais de Santa Maria e região, além dos eventos programados para este ano? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da associação no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, no @apasmeoficial. E você que é formando dos cursos de administração nas faculdades e universidades de Santa Maria e região, sabia que você pode contar com um representante da APASM para a entrega do certificado Mérito Acadêmico APASM ao aluno com melhor desempenho no curso? Entre em contato com a sua coordenação do curso e também com o nosso representante da APASM, através dos telefones 55 32 22 58 15 ou 55 99609 5252, ou também através do e-mail apasme@outlook.com. Entre em contato com a associação e garanta um representante para a entrega do certificado Mérito Acadêmico APASM durante a sua solenidade de formatura no curso de administração das faculdades e universidades de Santa Maria e região. E hoje nosso programa APASM na TV vai falar sobre o contingenciamento de recursos na Universidade Federal de Santa Maria. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é o vice-reitor da UFSM, professor Luciano Schuch. Obrigado, professor, pela sua presença aqui em nosso estúdio. Uma grande satisfação poder recebê-lo aqui. Mais uma vez, eu já veio outras vezes aqui em nosso programa, em nossa TV Santa Maria aqui, falando de um assunto bastante atual e também polêmico, professor, que é o contingenciamento de recursos, né? Alguns chamam de cortes, outros chamam de contingenciamento, né? Então, essa confusão, às vezes, no dia a dia é feita. A gente quer saber, professor, diante das últimas semanas turbulentas de manifestações, protestos contra o governo, como está a situação da FSM hoje, em termos de recursos orçamentários, e qual a perspectiva para os próximos meses, ainda neste ano? Tem dinheiro na universidade, professor, ou está bloqueado esse dinheiro? É uma honra estar aqui para a gente discutir um pouco esse tema tão importante para a nossa universidade, que repercute na cidade como um todo. Na verdade, ainda temos recursos dentro da universidade, só que a gente tem que fazer uma diferença. A gente tem limite de empenho e o financeiro para pagar as empresas. A gente tem um pouco ainda de limite de empenho, mas não temos recurso financeiro para pagar as empresas. Esse mês nós estamos sem recurso. O governo, a princípio, não liberou ainda este mesmo recurso. Do nosso orçamento da universidade, que é os 136 milhões, que é o discricionário, que nós temos gerência sobre ele, desse recurso a gente teve um corte de 46 milhões de reais. Ou seja, com o recurso disponível que a gente tem hoje, com o que a gente já gastou até o mês de junho, a gente tem recurso para conseguir funcionar a universidade até o final de agosto.
Depois de agosto, a gente não tem mais recurso para nada. Ou seja, setembro em diante, não existe mais recurso dentro da universidade. E vai ter um impacto muito grande. Por quê? A gente não vai conseguir pagar nossos fornecedores, que nem os terceirizados, que hoje o nosso principal gasto é com serviço terceirizado. Hoje nós temos quase 1.000 pessoas trabalhando na universidade terceirizada. Conta da energia elétrica, conta grande da nossa universidade. A gente tem gastos com gasolina para o transporte dos carros, manutenção da frota, componentes usados nos laboratórios também. Então, hoje a universidade funciona normalmente ainda, certo? Com pequenos ajustes nos gastos para poder se preparar para esse contingenciamento. E, na verdade, no sistema hoje é um bloqueio que está no recurso, é um bloqueio no recurso, a gente não tem como usar. E a gente vai conseguir trabalhar no máximo até o final de agosto. Mas houve uma redução do orçamento, assim, que tem perspectiva, professor, para esse ano, em relação ao ano passado? Até mesmo a questão da PEC do teto de gastos, que hoje é lei já impactou mesmo no orçamento da FSM atualmente? Na verdade, o nosso orçamento vem sendo reduzido ano a ano. Na verdade, em 2015, o orçamento da universidade era 186 milhões. Hoje nós somos 136 milhões. Teve uma redução de 50 milhões em 4 anos. Então, vem tendo uma redução. Do ano passado para esse ano, o nosso orçamento ficou praticamente o mesmo, não se alterou o nosso orçamento. Então, de 2018 para 2019, o mesmo orçamento, só que com esse bloqueio do recurso, na verdade, em vez de trabalhar com nossos 136 milhões, nós temos 96 milhões disponíveis para a universidade. E isso vale para uma casa, vale para uma empresa. Se tu tem um orçamento planejado, tu pensa todos os gastos do ano em cima daquele orçamento. E se chega por um motivo ou outro, tu perde o emprego ou o teu pagador não te passa o recurso, porque a universidade só tem uma fonte de renda, que é o recurso do governo federal. Por mais que a gente capte recursos em projetos, esses recursos são usados para fins específicos da pesquisa. Eu não posso usar ele para custear bolsa para os alunos, custear comida para o RU ou pagar combustível para um carro. Então, essa limitação que o governo nos dá, dessa limitação de 46 milhões, que não é pouco, um valor significativo, considerável. O nosso orçamento de custeio na universidade é o mesmo que a gente tinha em 2012. E o de capital, que foi o mais atingido do recurso, porque esse recurso, na verdade, foi 34% do recurso da universidade, só que ele não é linear. Então, o que aconteceu? O recurso de capital, esse nós vamos ter um dos menores da história da universidade, antes de 2008. Que é justamente esse recurso que é aplicado para materiais, equipamentos, mobiliários, até mesmo para obras, né, professor? Que são justamente os investimentos. Então, a FSM está sem dinheiro para fazer investimento, professor. Hoje, disponível na universidade, a gente tem R$1 milhão para investimento. Isso aí é ínfimo. Isso a gente não consegue nem comprar os livros necessários. Sim, para renovar, para renovar. Esse é o disponível. Só que o governo vai ter que liberar ainda, porque ele ainda tem. Nós vamos ter em média na universidade esse ano em torno de R$9 milhões. Só que com os bloqueios, a gente vai estar trabalhando hoje, disponível hoje para investir, em torno de R$1 milhão. E financeiro para pagar, porque uma coisa é eu empenhar a compra de um computador, só que depois quando ele chega eu tenho que fazer o pagamento. Hoje a gente não tem nenhum real para fazer pagamento. Então as empresas fornecedoras começam a ficar preocupadas em fornecer para nós, porque elas podem não receber no momento que entregasse o produto. Claro, por lei e contrato a gente tem até 90 dias para pagar, mas a gente tenta não usar esse recurso, porque imagina uma empresa que tem um contrato, que nem empresa terceirizada hoje, mão de obra terceirizada, que é um contrato que é em torno de 50 milhões, imagina a gente não pagar continuado, né, isso dá um custo, isso 50 milhões no ano, tu não pagar as faturas mensalmente. E a empresa tem a responsabilidade com as pessoas que trabalham. Então esse é o grande impacto para a universidade. E além disso, começa a precarizar todo o serviço. Quando tu não consegue trocar um computador, que um computador tem uma vida útil muito curta, em 3 anos ele começa a ficar obsoleto, já até antes, que a gente está trabalhando com pesquisa, com tecnologia de ponta. E tu não poder trocar os equipamentos da universidade e não comprar os insumos necessários, a gente começa a precarizar a pesquisa e principalmente o ensino. Então essa é a nossa grande preocupação hoje, pensando médio e longo prazo. E a questão das obras, professor, também, alguma obra que vai ser prejudicada, que tem projeto pronto para ser executado ou que já está em andamento, que também poderá ser afetada, professor?
A gente concluiu, já agora nos últimos anos, 17 obras que estão sendo concluídas, com investimento quase 60 milhões nos últimos anos, e hoje ainda temos mais de 20 obras em execução na universidade. A gente não pode esquecer que a UFSM tem um campus sendo implantado em Cachoeira do Sul, que hoje, do planejado e pactuado com o governo federal, a gente não tem nem 20% do campus pronto. Ou seja, já era para estar pronto o campus, porque as primeiras turmas estão se formando no final desse ano, e é pactuado. Ou seja, foi assim... Está planejado, está acordado com o governo desde 2014, e a gente conseguiu fazer, não conseguiu executar mais que 20% porque não tem recurso. Ou seja, a gente tem um compromisso com a comunidade e o governo, mas isso a gente tem que deixar claro, não é com o atual governo, isso já vem acontecendo com o governo anterior, devido à crise. Isso não é uma crítica ao governo, mas sim a situação que o país está passando de não priorizar o investimento na educação. E só acredita que também a questão de Cachoeira do Sul, ainda esse ano, possa ser concluída alguma parte que falta, é importante para os alunos, ou vai ainda passar esse ano, na sua opinião? Aí não, a gente tem ainda para esse ano mais 3 obras que vão ficar prontas, mas não consegue atender as necessidades dos alunos. Seriam parcialmente concluídas essas obras. Então essa seria a primeira fase do campus. A gente tem mais 2 fases para ser feitas, que esse não temos recurso. E na própria sede a gente tem diversas obras. O que a gente faz para a obra não parar? A gente reduz a injeção de recurso, ela fica um pouco mais lenta, as empresas botam menos mão de obra, e a obra acaba se demorando mais para concluir. Isso também tem um prejuízo, porque uma obra que é para ficar pronta em 1 ano, 2 anos, às vezes demora 5 anos para ficar pronta. Então esse é outro prejuízo, mas a gente não tem nenhuma obra parada na universidade hoje, por falta de recurso, porque os recursos foram empenhados no final do ano passado. Estavam programados. Só que a gente não vai conseguir dar continuidade nessas obras. Sim. Até uma questão polêmica, professor, às vezes, até recentemente o Diário de Santa Maria fez uma enquete com a população aqui de Santa Maria e região, perguntando se você era a favor ou contra o contingenciamento. E até surpreendentemente, em torno de 63% da população se mostrou a favor do contingenciamento. Professor, diante de toda essa situação que você tem trazido para nós aqui, que a UFSM é importante, tem investido justamente em pesquisa, ciência, tecnologia, será que a população não entendeu ainda o papel da universidade para o seu desenvolvimento? Por que as pessoas, na sua opinião, ainda defendem o contingenciamento na universidade, sabendo que ele é tão prejudicial para a própria universidade e para a região, professor? Eu acho que não é problema da população. Talvez nós estemos errando a UFSM em mostrar para a sociedade o que a gente faz dentro da universidade. Na verdade, esse recurso que deixa de vir para a universidade, quem fica sem esse recurso é a própria cidade de Santa Maria. Porque, na verdade, esse recurso, que agora, esses 46 milhões que vai deixar de vir para a universidade, ele seria todo repatriado. Por quê? Esse recurso é para pagar bolsa para os alunos. É uma bolsa que esse aluno, é uma bolsa de baixa de R$200, mas a gente tem quase 4.600 alunos com bolsa para permanência desse aluno. Só que esse aluno, ele vai juntar 3 alunos, vai alugar um apartamento. Ele vai comprar na padaria do seu João na esquina. Esse aluno vai comprar numa ferragem, movimenta toda a economia. No momento que tira esse dinheiro, a gente prejudica o ensino e também desaquece a economia local. Hoje, se a gente for ver o recurso de salários dos servidores da universidade, junto com o recurso de custeio e de capital, é uma das maiores fontes de recurso da cidade de Santa Maria. Então, quando a gente simplesmente concorda em retirar esse recurso, a gente está desaquecendo toda a economia. E a gente tem um estudo que mostra que o contingenciamento não é só deste governo, isso vem acontecendo desde 2014, deixou de ser investido em Santa Maria 151 milhões, sem correção. Se nós botar a correção da inflação via IPCA, seria 240 milhões que deixou de ser colocado em Santa Maria hoje. Imagina 240 milhões circulando na economia. É o que movimenta a cidade, o apartamento que é vendido por uma imobiliária. Então, quando as pessoas não têm essa visão, é uma visão, às vezes, um pouco imediatista. Só que, além de aquecer a economia, o que a gente está fazendo? A gente está formando os recursos, a gente está fazendo pesquisa, é bem-estar para a população. Se hoje a gente tem uma luminária de LED que consome menos energia, mais eficiente, é porque foi feita pesquisa. O principal laboratório de pesquisa na área de iluminação do país é dentro da UFSM. Então, muitos dos avanços que foi feito na iluminação de LED foram feitos aqui dentro. Hoje, aqui em Santa Maria. Então, hoje a gente está se beneficiando de uma pesquisa que foi feita há 20 anos atrás dentro da universidade. E que serve para o Brasil inteiro, né, professor? Não, vai para o mundo inteiro, na verdade, esses avanços. Só que a pesquisa, às vezes a população não enxerga que a pesquisa não é para agora. Então, se a gente olhar há 20 anos atrás o que nós tínhamos, o que temos hoje, se a gente tem hoje uma produção de soja muito maior, é porque se pesquisou
várias cultivares diferentes que se adaptam melhor à nossa região. Então é isso que as pessoas têm que ver, que às vezes é difícil. Então, na verdade, nós estamos errando, não é a população, que não estamos talvez mostrando o nosso trabalho e quão belo é esse trabalho para o bem-estar da população. Isso que você trouxe é importante mesmo, professor. A universidade ela é pensar a médio e longo prazo, né? O seu resultado mesmo para a região, tudo que às vezes está se deixando de se investir hoje, daqui um pouco, mais para frente, que vai se ver o impacto real, né, disso, porque a universidade ela é a principal instituição da cidade e justamente como você falou, né? E ela faz esse impacto para médio e longo prazo, tanto em diversas áreas da tecnologia e da ciência. Outra questão também, professor, bastante importante, que tem movimentado, que o governo quer cortar vários cargos, chefias, funções, em vários segmentos do governo. O governo, para o UFSM, ele já exigiu algum enxugamento de funções e cargos, ou não há uma definição a respeito disso? Promete mexer no organograma de cargos da UFSM esse ano ainda, professor? Sim, um decreto... Sim, tem bastante polêmica essa exato, é bem complexo mesmo. Nós temos um dos decretos que o governo fez há 2 meses atrás, que vai entrar em vigência no dia 30 de julho, está extinguindo 354 funções comissionadas da universidade. E quando a gente extingue funções comissionadas, e todas elas de baixo valor, de 80 e poucos reais até R$350, mas foram 350 funções gratificadas. O governo vai tomar isso, professor, ou ele vai reajustar? Não, vai ser extintas, são extintas. Serão extintas. É um decreto que vai ter um impacto, essas funções de 11 milhões de reais por ano, que para o governo federal, com um orçamento de 1 trilhão, a gente tem que ponderar qual é a importância dessa economia, que é uma economia muito pequena, só que ela desestrutura a estrutura da universidade. Porque quando eu extingo a função, a estrutura organizacional ela some também, porque eu não posso ter uma estrutura organizacional que eu não tenho uma chefia para aquela estrutura. Então, está mudando, o nosso organograma da universidade está sendo duramente impactado. Até porque a instituição é muito grande, né, professor? E ela precisa ter essa segmentação também, a autonomia, a descentralização também. Vai tentar se centralizar, então. Para você ter uma ideia, esse decreto está extinguindo todas as secretarias de coordenação de curso da universidade. Nós temos hoje 260 cursos e extinguiu todas as secretarias, está extinguindo a Unidade Nacional Biblioteca da universidade. Para o governo é simplesmente cortar uma função, para nós é extinguir e é mexer numa estrutura administrativa toda a estrutura. Complexa. Então o que vai acontecer agora? Nós vamos ter que começar a fazer uma estrutura onde vão ter que unir as secretarias, as bibliotecas, a gente vai ter que estar mudando a forma de gestão das bibliotecas, que são para nós essenciais para a universidade, funcionamento da universidade. Para o governo é uma economia de uma função de R$80. Sim, fala que já tem uma carência de pessoal, né? Exato. Até o professor Burma recorrentemente fala na imprensa, que é para nós aqui, que há uma carência de pessoal na própria universidade. E ainda cortando, reduzindo esses cargos, né? As pessoas até mexem com a questão de motivação, satisfação das pessoas. Esse é o principal impacto na motivação das pessoas de trabalhar, porque elas estão perdendo não só a questão salarial, mas o status da chefia que ela tinha para aquela função. Sim. E como tu falaste muito bem com relação aos cargos, concursos, tem um outro decreto também que está entrando em vigor no mês que vem, que é a restrição dos concursos para técnicos de educação. Que a partir de agora, a partir do mês de julho, para a gente fazer um novo concurso, a gente vai ter que pedir autorização para o ministro da Economia e tem 14 itens para ser justificado. E um desses 14 itens a gente tem que primeiro terceirizar. Se não for possível terceirizar, atendendo todos os outros itens, pode, se for autorizado, ou seja, nós não temos autonomia, então quando um técnico se aposentar ou por um motivo fizer uma redistribuição, a gente não pode repor mais. Até mesmo para o professor também? Não, professor não. Professor não. Professor, sim, como existe uma lei que protege o professor, o decreto do governo só não atinge 2 categorias, Polícia Federal e professor do ensino superior, porque tem leis específicas, porque o decreto não consegue mudar a lei, mas quem não tinha proteção por lei, que todos os outros cargos executivos, não tem mais como fazer concurso sem autorização do governo. Prejudica as atividades meio, né, professor da universidade, principalmente, né, onde os técnicos têm atuado. Exato. Outra questão também, professor, assistência estudantil, serviços de manutenção, conservação, materiais, há uma previsão também de que isso vai ser afetado em breve, tão logo não seja desbloqueado. E a questão também do restaurante universitário, professor, esse é um ponto polêmico. Há previsão de aumentos e reajuste para tentar compensar essas perdas de recurso ou não nesse ano? Vamos falar primeiro do restaurante universitário. Com relação à taxa que é cobrada dos alunos. Os alunos hoje pagam R$ 2,50 e os técnicos administrativos de educação e os docentes pagam R$ 8,50, não me lembro bem o valor exato, que é diferenciado.
Só que esse valor que é cobrado da nossa comunidade, ele vai para a conta única da União. Ou seja, não fica na universidade. Então, por mais que a gente aumente esse valor vai para a conta da União. E o governo, devido à crise, não está devolvendo esse valor. Fica como superávit primário para o governo federal. Certo? E o que a gente faz? Nós temos colocado todo ano de 6 a 9 milhões de reais para compensar o restante universitário. Essa defasagem do custeio. Não é defasagem, não é defasagem, porque o recurso todo que é arrecadado vai para a União e nós temos que colocar o recurso, complementar o recurso do PINAIS. Só, o que acontece? Se seguir o contingenciamento desse recurso, nós vamos ter problema com o restante universitário, porque nós não vamos ter esse recurso para complementar. Então, até o restante universitário vai ter impacto direto se seguir o contingenciamento. E com relação também que tu falaste, a outra pergunta seria isso, a questão dos serviços de conservação, manutenção de laboratórios também já estão sendo afetados também em certo momento, assim ou não? Já estão afetados. Já está tendo problemas com isso? Não chega a ser problema, a gente tem que fazer adequação nos contratos. Na verdade, em março desse ano, devido à lei orçamentária disponível, a gente já fez uma adequação nos contratos. Que às vezes nós limpamos a sala de aula uma vez por dia, nós estamos limpando uma vez por semana. Isso já foi feito, não devido ao contingenciamento. Com o contingenciamento, você vai ter que limpar menos, a gente não vai conseguir limpar nenhuma vez por semana. Vai reduzir, então, professor, a questão das limpezas? Ou parar a limpeza. Se nós vamos ter, a gente já está notificando as empresas que a partir de setembro a gente vai ter que fazer uma adequação no contrato ou suspender o contrato. Viagens de alunos para congresso, viagens de estudo estão sendo já reduzidas agora, a gente já está tendo esse problema. Diárias, passagens também? Também, diárias, passagens, mesmo sendo um dos menores gastos da universidade, que do nosso orçamento total, a gente gasta 1,6% em passagem diária para os docentes, a gente já está restringindo também. Para quê? Para a gente conseguir que o nosso orçamento consiga, pelo menos, aumentar um pouquinho, alguns dias a mais. Mas se enxugando o gelo praticamente. Praticamente, porque a gente não tem. O corte é muito alto. Que nem eu disse, um corte de 34% numa lei orçamentária que já era reduzida, nós coloca 96 milhões disponíveis. O corte que foi feito no governo da Dilma Rousseff, que foi também de 20%, só que era sobre 186. Nós ficamos com recurso disponível de 140 milhões. É muito diferença. É a diferença. Sem falar que você falou da questão das reposições da correção, né? Que não tem tido, não tem havido ao longo desse período ali e tem prejudicado, inclusive, a disponibilidade de recursos. Professor, a gente sabe que esse assunto é bastante vasto e importante, mas a gente vai para um breve intervalo e aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Dando continuidade ao bloco anterior, estamos aqui entrevistando o professor reitor, vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Luciano Schuch. A gente quer saber, professor, assim, em termos mais de desenvolvimento mesmo da região, qual o papel que a FSM hoje tem na promoção do empreendedorismo e desenvolvimento regional? Como está hoje as relações com outras entidades do próprio governo e de outras esferas de governo e também do setor privado? Como é que se funciona isso hoje? Como que você tem trabalhado promover o empreendedorismo, professor, hoje? Dá para se dizer que, inicialmente, a gente tem que trabalhar a parte interna da universidade. Hoje nós temos que criar essa cultura do empreendedorismo dentro da universidade, da inovação, de criar esse aluno mais
próximo do mercado, certo? Esse estudante mais próximo do mercado. Então, a gente tem discutido muito dentro da universidade, junto com a Agitec, o projeto do professor Ítor Minello, da Atitude Empreendedora também, que está criando disciplinas em todas as unidades de ensino do empreendedorismo, disciplinas que estão sendo trabalhadas entre unidades de ensino com diversos professores junto, para criar, primeiro, uma cultura. E o trabalho que a Agitec tem feito, da Agitec, nossa agência de transferência de tecnologia, tem feito hoje hoje a gente tem mais de 23 empresas dentro da universidade, empresas criadas pelos alunos. Então a gente começa a criar um ambiente interno para que a universidade transborde para a cidade. Porque se a gente não tem o que disponibilizar para a cidade, a gente não consegue fazer essa mudança na questão da cultural da cidade. Já tem nos próprios cursos diferentes, já tem essa disciplina, professor, de empreendedorismo? Hoje dá para se dizer que a gente tem quase umas 70 disciplinas de empreendedorismo acontecendo na universidade. E dentro da Agitec, nós temos 2 turmas dentro da Agitec, com cada turma com 4 professores, com alunos de diversos cursos que estão em imersão lá dentro da Agitec. E são disciplinas regulares dos cursos, que são usadas como as DCG dentro dos cursos. Para quê? Para a gente criar uma cultura. Ao mesmo tempo, agora com as entidades. Foi criado o ecossistema de inovação e empreendedorismo de Santa Maria, que a gente participa desse ecossistema. Foi criado não, na verdade. Foi criado um grupo para trabalhar esse ecossistema de inovação, que já vem sendo feito, fomentado há muito tempo, onde tem discutido com as demais empresas, demais instituições de ensino superior de Santa Maria, com o SEBRAE, com o CACISME, com a própria prefeitura, o FAO que tem participado, alguns vereadores estão participando junto, o próprio prefeito Jorge Poço Bom tem trabalhado para a gente criar um ambiente propício. Quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, a gente tem que fazer Santa Maria ser um lugar atrativo para te montar a tua empresa. Porque não adianta a gente criar isso dentro da universidade, que a gente já faz isso. Hoje nós somos a 12ª universidade mais empreendedora do Brasil. O ranking da Brasil... 12ª, professor? 12ª. E entre as federais nós somos a 11ª. Ou seja... Ótimo. Isso porque isso é a Brasil Júnior. A Brasil Júnior, que é a empresa, junto com a Endeavor, que é uma entidade que faz uma pesquisa a nível nacional, nós somos a 12ª. A nossa incubadora, a Incubadora Tecnológica Santa Maria, é uma das primeiras do estado. E a ITSM e a Pulsar, que tem lá dentro, hoje já tem quase 20 empresas dentro da Pulsar com pré-incubação. Então, a gente já está criando esse ambiente dentro da universidade. Só a questão do espaço coworking, né? Recentemente criado também, né? Exato, o espaço de coworking. E agora a gente está começando a criar espaço de coworking dentro das unidades de ensino. Dentro do CCSH vai ter um espaço de coworking, dentro do CT vai ter um espaço de coworking. A gente vai começar a implantar agora para que cada vez mais despertar esse ambiente, essa atitude dos nossos alunos. Só que esse aluno, quando ele sai da universidade, se ele não encontrar um ambiente propício na cidade, ele vai para um outro centro. Ele vai para um outro centro onde está mais apropriado. Que tem mais condições. Com a fuga de talentos, né, professor? Exato. Nós somos também, um outro título, a gente tem a 3ª cidade que mais exporta talentos, ou seja, mão de obra para reter esses talentos, reter alguns daqui. Mas para isso a gente tem a cidade tem que estar bem, a região tem que estar bem, dar oportunidade. Então agora a gente tem trabalhado muito com a capacitação de professores e de empresários. Porque a gente tem que mudar a cultura. E a cultura, quem tem que investir nessas empresas nascentes são nossos empresários, que é onde está o capital. E nós temos que ter professores que façam esses alunos despertar. A gente tem trabalhado muito no funil da inovação, no Open Innovation, que é na base do funil. Por que na base do funil? O que a gente tem mais em Santa Maria? São alunos, onde a gente tem essa mão de obra qualificada, criativa. Então a gente começa lá atraindo esse aluno para dentro do funil e depois a gente precisa de mentoria desses empresários. Hoje a gente já tem uma aceleradora na cidade que está investindo dinheiro nessas empresas. A gente já tem lá no final o parque tecnológico. Então hoje a gente está fazendo que a gente está estruturado como cidade para o empreendedorismo e para a inovação. Para receber investimentos, inclusive. Receber investimentos. Hoje a gente já tem empresas dentro da... Para você ter uma ideia hoje, dentro da nossa universidade, as 23 empresas hoje geram 400 empregos. Essas pessoas não têm noção, elas criticam tanto a universidade, uma universidade às vezes muito fechada, mas são 23 empresas com 400 empregos, gerando quase R$600 mil de impostos para o município. Multiplicando isso por famílias, né, professor? Imagina quantas, né? Exatamente, que são impactadas por empresas que estão dentro da universidade. E muitas delas hoje já ramificadas no país inteiro, que já estão no país inteiro vendendo seus produtos. Hoje a universidade, os nossos estudantes que estão dentro da universidade com as suas empresas, já estão oferecendo 53 produtos desde
desde consultoria até sistema de monitoramento para bem-estar animal. Temos tecnologia de ponta, inclusive, de ponta, né, professor? Ainda falando dessa questão de tecnologia de ponta e da exportação de bens e produtos, professor, bens e serviços, a lei de inovação também é uma questão que tem chamado bastante atenção recentemente, até alguns professores comentam com a gente. A lei de inovação tem sido aproveitada por servidores e pesquisadores na FSM ou ainda é preciso avançar mais nesse campo? Ainda há um dilema, professor, na questão da relação professor com a lei de inovação, investimento em empresa. Se pode aproveitar mais isso dentro da FSM? Com certeza, a gente tem muito que aproveitar ainda a lei da inovação, que foi uma possibilidade que o governo permitiu para os nossos professores. A gente foi extremamente rápido e um dos itens da lei da inovação que permitiu que o nosso professor de dedicação exclusiva, uma vez por semana, pode atuar numa empresa, trabalhando direto, fazendo consultoria numa empresa, trabalhando com uma empresa. Ou seja, o professor sai da sala de aula, sai da parte da pesquisa, vai contribuir com o setor produtivo. Vai na prática mesmo. Na prática, observar e receber por isso e voltar para dentro da universidade com mais experiência. Só que a inovação é muito mais do que isso. Então, essa relação universidade com o setor produtivo e com o fomento de órgãos governamentais, a tríplice hélice, que tanto se fala, a tríplice hélice, é o vetor de desenvolvimento. Só que hoje ainda a gente tem algumas áreas que aproveitam muito bem isso, como as áreas das engenharias, aproveitam muito, as áreas rurais usam muito, a área da química usa muito, e outras áreas ainda não conseguiram despertar para essa parceria com o mercado. Essa parceria com o mercado. Porque a gente tem que começar a se questionar. Da área da administração, um professor da administração que não está trabalhando junto com a empresa, fazendo consultoria, junto com os profissionais, ele não está se atualizando. Ele está fazendo uma pesquisa mais teórica, então ele tem que estar mais próximo. Países desenvolvidos, que nem Japão, o Japão é 3 dias por semana um docente pode atuar na iniciativa privada. Na Alemanha, 2 dias. O Brasil foi um pouquinho mais conservador, mas mesmo assim permitiu 1 dia. Sim. E ainda a gente não está usando. E mesmo assim, hoje a gente tem várias parcerias com empresas, com desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia com diversas empresas, onde os nossos professores, nossos alunos e os técnicos de educação conseguem contribuir para o desenvolvimento do país. E esse é justamente um diferencial que faz do professor universitário em relação ao professor, né, da escola pública, da escola privada, né, professor? Que é essa união entre ensino, pesquisa e extensão. Mas às vezes não pende mais para um lado, muitas vezes, professor, não há esse risco. É um outro dilema também, um desafio para a universidade saber equilibrar esses 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, nos professores, professor. Exato, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, como equilibrar. Porque o professor é contratado muito para fazer o ensino, só que ao mesmo tempo a gente é muito avaliado e consegue essas parcerias, tecnologia através da pesquisa, e para te colocar os alunos em contato com o mercado precisa da extensão. Então a gente tem que, na verdade, trabalhar com os 3, essa indissociabilidade de pesquisa e extensão, que é um dos pilares da LDB, a gente tem que fazer ele ficar na prática. Hoje o que acontece? O nosso professor muitas vezes se dedica muito à pesquisa, porque onde as universidades federais ela tem um grande diferencial. Praticamente toda a pesquisa brasileira é feita dentro das universidades. Então o nosso professor é muito levado a pesquisar, por onde tem recurso CNPq, da CAPES, da FINEP, para financiar a pesquisa. A extensão muitas vezes não tem fonte de recurso para nós conseguir financiar, levar turmas para estar junto da sociedade. Então é uma questão também que a gente tem que conseguir mais fonte de fomento para isso e mostrar para os professores que quando a gente faz a pesquisa, nós estamos qualificando a sala de aula, quando ele leva o aluno para o campo, ele está qualificando a sala de aula e o sistema todo ganha. Se retroalimenta também. Se retroalimenta, e essa é a principal diferença e que com certeza a gente tem observado que a FSM tem trabalhado nesse sentido de divulgar, de mostrar a importância desses 3 pilares para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e até mesmo para o desenvolvimento regional, que é o papel que o senhor trouxe muito bem aqui, que o FSM tem contribuído e tem ajudado a nossa cidade e região a se desenvolver. Professor, a gente agradece muito pela sua presença aqui, esperamos ter ajudado a população a compreender melhor como é que está a questão do contingenciamento, o papel da FSM aqui. Por isso que hoje nós recebemos em nosso estúdio a presença do professor Luciano Schuch, ele que é o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, satisfação poder ter recebido. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!
Programa APASB na TV. Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção.